estão? Espero que estejam bem. Bora lá então para nossa terceira live de aquecimento. Essas lives estão acontecendo de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. São lives de aquecimento para maratona, para destravar o intestino, que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de agosto, tá bom? Bom, então nessas lives eu tô dando algumas pitadinhas pra vocês, alguns conteúdos pra vocês, pra aquecer vocês pra maratona, né? Na maratona a gente tem aí 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te dar os primeiros passos pra você destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá? Então, a gente tá aqui aquecendo pra essa maratona. Gabi, como que eu vou participar da maratona? Você vai clicar no link da minha bio e vai se inscrever, tá bom? É gratuito, é online, então é só você clicar no link da minha bio, se inscrever para a maratona, que a gente vai ter aí a nossa primeira aula no dia 4, tá bom? Bom, e aí hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que vocês sempre queixam, né? Então, assim, aqui eu chamo esse quadro de Desenfeza com Gabi, tá? Então, eu quero que vocês sejam desenfesadas, eu quero que vocês façam cocô aí todos os dias, tá? Bom, e aí, gente, o que a gente vai falar na live de hoje? É algo que vocês sempre trazem, né? Tanto aqui no Instagram, quanto as minhas alunas também sempre falam. Gabi, eu vou ao banheiro e parece que não saiu tudo, tá? Então eu sento no vaso, eu fico ali meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu fico ali concentrada em fazer cocô e eu sinto que não saiu tudo que tem pra sair. O que pode estar acontecendo, tá? Então é isso que a gente vai falar na live de hoje, beleza? Bom, então assim, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação a essa coisa de não sair tudo, né? Normalmente isso acontece com aquela pessoa que fica muitos dias sem ir ao banheiro, né? Bom dia, Célia, bom dia, Eliane, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Vivi, sejam muito bem-vindas. Então, primeira coisa, essa pessoa que se queixa, que vai ao banheiro e não saiu tudo que tem pra sair, é uma pessoa que normalmente ela tem o intestino preso, tá? E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários pra mim de quanto em quanto tempo o intestino de vocês funciona, né? Então, quantas vezes na semana você vai ao banheiro, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Essa pessoa que tem essa queixa de que não saiu tudo é uma pessoa que normalmente está constipada. Ela tá indo ali ao banheiro menos de 3 vezes por semana, tá? Normalmente também, essa pessoa, ela faz cocô de bolinha, tá? Porque, gente, quando eu faço cocô de bolinha, eu sento ali no vaso, fico ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, e eu sinto que, eu não tenho essa sensação de esvaziamento completo, é porque normalmente eu tô fazendo cocô de bolinha, tá? Então, assim, quando eu faço um cocô bonito, um cocô do tipo 4, um cocô saudável, eu normalmente vou ter uma sensação de alívio ao evacuar. Normalmente eu vou conseguir eliminar tudo aquilo ali que tá dentro do meu intestino. Agora, quando eu faço o cocô de bolinha, eu normalmente não vou conseguir sentir esvaziamento completo. Eu vou sair do banheiro, eu vou ter feito cocô, mas eu não vou sentir que eu tive alívio. Então você sai do banheiro ainda sabendo, né, que tem ali mais coisas pra sair. Normalmente isso acontece com quem faz cocô de bolinha, seja ele do tipo 1, que são as bolinhas separadinhas, ou seja ele do tipo 2, que são as bolinhas juntinhas, tá? Bom, dito isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar então é melhorar o cocô de bolinha. Tá? Porque quando eu melhoro o cocô de bolinha, eu vou naturalmente melhorar essa sensação de alívio. Então, se eu melhoro o cocô de bolinha, se eu formo o meu bolo fecal da forma adequada, eu vou naturalmente melhorar aí esse cocô de bolinha e, consequentemente, eu vou sentir alívio quando eu vou evacuar, tá? Bom dia, Fernanda. Meninas, coloquem aqui pra mim como é que tá o cocô de vocês. Tipo bananinha madura ou está cocô de bolinha, tá? Me contem aqui pra eu saber. Bom, e aí, então o primeiro ponto pra você sentir alívio é melhorar o cocô de bolinha. Gabi, como que eu vou melhorar o cocô de bolinha? Eu vou te contar, tá? A gente vai ter uma live somente pra isso, pra gente falar
de cocô de bolinha. Mas eu já te adianto que o cocô de bolinha, ele tem relação com proteínas mal digeridas. Proteínas do leite, do trigo, proteínas animais. Ele não tem relação com consumo de fibras, com consumo de água. E é por isso que muitas vezes você fica aí comendo um monte de fibra, bebendo um monte de água e você não melhora do seu cocô de bolinha. Se você não melhora o cocô de bolinha, você não tem sensação de esvaziamento completo quando vai ao banheiro, tá? E aí, gente, o que acontece? Quando eu tenho aí, né, esse cocô de bolinha, eu vou lá no vaso, vou sentar, vou fazer e não vou eliminar tudo que tem pra eliminar, tá? Então, a primeira coisa, se você quer fazer, se você quer ter alívio ao evacuar, se você quer sentir esvaziamento completo, quer sentir que aquele cocô que tava lá dentro, ele saiu, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar o cocô de bolinha. Então, é passar do cocô de bolinha para o cocô de bananinha madura, né? E a gente vai ter uma live só pra falar sobre isso. O segundo ponto, que é uma coisa que pode te ajudar bastante, é utilizar um banquinho, tá? Você vai utilizar um banquinho na hora de fazer cocô. Ou você coloca os pés em cima de um banquinho, ou você coloca os pés em cima de um lixinho. Por quê? Isso vai melhorar a anatomia do seu intestino. Então, quando eu tenho ali, levanto a perna, eu aproximo a minha perna da minha barriga, eu vou ter um melhor posicionamento do meu intestino. Então, eu vou facilitar a saída daquelas fezes. Mas lembre-se que não adianta colocar o pé no banquinho se você tá fazendo cocô de bolinha, tá? Então, quando você tá fazendo cocô de bolinha, você pode colocar o pé em cima do banquinho, você pode ficar de cócoras, que você não vai sentir esvaziamento completo, tá? E aí, beleza. Então, colocar ali. Outra coisa, gente, que é bem importante é você não levar celular pro banheiro, tá? Então, eu sei que é uma coisa que às vezes vocês que têm intestino preso, vocês, como vão ficar lá muito tempo, como ficam ali sentada no vaso muito tempo, acabam levando o celular pro banheiro, né? E aí levam o celular pro banheiro, ficam lá mexendo no celular, esquecem da vida e quando vê, nem tá fazendo, nem tá prestando atenção naquele momento ali de evacuação, tá? E aí, o que é o problema disso? O problema disso é que você vai perdendo essa questão do reflexo, tá? Você vai perdendo o reflexo de evacuação. Então, é bem importante que a gente também fique ali no vaso focado em fazer cocô. O grande ponto é que como vocês ficam muito tempo sentadas ali no vaso, vocês acabam ficando com preguiça de ficar ali sem fazer nada, né? Então leva celular, leva livro, leva revista, enfim, vai viver uma vida ali. O fato é que quando você tá com o intestino funcionando, então quando o seu intestino, você tem vontade de ir ao banheiro, você senta e faz cocô, você não vai precisar passar por isso. Então, você vai acabar fazendo cocô mais rápido, você vai acabar, né, fazendo cocô, como que eu falo? Sentar e fazer, tá? Então vai durar ali, a sua sessão no banheiro vai durar ali coisa de 5 minutos, tá? E aí, gente, o que acontece? A gente tem que lembrar que não é normal que você sente no vaso que você fique fazendo força, né? Então, o normal é que você sente no vaso, coloque os pés no banquinho e o seu cocô saia, sem força, sem esforço e saia inteiro, tá? Então, vamos lá. 3 passos aí que eu falei pra vocês sentirem alívio ao evacuar. Primeiro, passar do cocô de bolinha pro cocô de bananinha madura. Segundo, utilizar o banquinho. Terceiro, se concentrar no momento da evacuação. O fato é que para você se concentrar, você realmente precisa que aquilo não demore, tá? Você realmente precisa sentar no vaso e fazer cocô, tá? Bom dia, Gi, bom dia, Carvalho, bom dia, Silvia, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Bárbara. Então, fazendo isso, gente, se você tem passado o cocô de bolinha para bananinha madura, utilizar o banquinho e também se concentrar naquele momento, que aí vai durar 5 minutos, quando seu intestino estiver funcionando, vai fazer com que você tenha alívio completo, tá? E aí, gente, muitas vezes, né, então, as minhas alunas, a queixa que elas mais têm quando elas entram no método, até mesmo aquelas que tomam laxante, tá? Elas falam assim, Gabi, primeira coisa, tá? Eu não sinto o meu intestino, tá? Eu sinto que o meu intestino não existe. Alguém mais sente isso, gente? Coloca aqui nos comentários pra mim. Porque eu não sinto o meu intestino se movimentar. Eu não sinto que eu tenho intestino, porque eu não sinto que tem cocô andando aqui dentro. Eu não sinto, parece que o meu intestino não existe, né? Então essa é uma coisa que as minhas alunas falam muito. Então elas entram no método, às vezes, já tomando muito laxante, tomando laxante a vida inteira, indo ao banheiro uma vez por semana, né? E aí elas falam, eu sinto que o meu intestino não existe, e quando eu vou ao banheiro, eu só pinga o meu cocô. Então pinga uma bolinha, pinga outra, eu sinto até a água do vaso pingando no meu bumbum, né? Por quê? Porque a bolinha é tão dura, ela é tão ressecada, que ela pinga ali no vaso e a água sobe, né? A água espirra no meu bumbum.
E isso, gente, é uma coisa que quando o seu intestino tá desse jeito, de fato, você vai sentar lá, você vai ficar 40 minutos lá no vaso pra fazer cocô e você não vai sentir alívio completo. Mas veja que o problema começa lá no cocô de bolinha, começa lá na má digestão de proteína, né? Então, ontem mesmo eu conversei com uma aluna, né, que é a Mara, né? A Mara é minha aluna da última turma, né, dessa turma agora de junho, e a Mara falou exatamente isso. Eu sentava no vaso, né? Eu sentava no vaso e meu cocô só pingava. Ele pingava. Eu saía do vaso, eu sentia que não tinha saído tudo que eu tinha pra sair e, consequentemente, eu tava ali ainda, né, com aquela sensação de empachamento, com aquela sensação de barriga cheia, tá? E o que é o problema disso, gente? Quando você não sente alívio completo. O que pode acontecer no seu corpo quando você tem essa sensação de não ter alívio completo? Você pode ir acumulando fezes, porque de fato não tá saindo tudo que tem pra sair. Então você vai lá, você faz 4 bolinhas, né? Você vai lá, você faz 4 bolinhas. E vamos pensar que você tem muito mais cocô ali dentro do seu intestino. Você levantou do vaso, você não tá sentindo que saiu tudo. Você fez 4 bolinhas. Essas bolinhas que ficaram, elas vão acumulando, tá? Então ela vai acumulando a bolinha, acumulando a bolinha, acumulando a bolinha. E você forma um fecaloma, tá? Então, quando você tem essa sensação de esvaziamento incompleto, é porque provavelmente você realmente não tá tirando tudo que tem aí dentro do seu intestino. Eu vou acumulando bolinha, vou acumulando bolinha, vou acumulando bolinha e eu formo um fecaloma. Vocês sabem o que é um fecaloma, gente? Um fecaloma é um acúmulo de fezes no intestino. Então, é uma massa de fezes no intestino. Você fica tanto tempo com o intestino preso, tanto tempo sem esvaziar tudo que tem para esvaziar, que você forma uma massa de bolo fecal, tá? Gabi, e aí, o que eu faço com esse fecaloma? Se você desenvolveu um fecaloma, se você tem um fecaloma, a única forma de tratar esse fecaloma, a única não, né? Mas a forma que normalmente vai ser como eu digo, utilizada é fazer uma lavagem intestinal, é ir ao hospital para fazer uma lavagem intestinal, tá? E eu tenho uma aluna, a Raquel, ela vai fazer live comigo ali, semana que vem ou na outra, eu não sei, que ela passou por isso várias vezes, né? Ela tinha fecaloma, ela foi no hospital, ela falou, Gabi, eu sentia tanta cólica, eu sentia tanta dor, eu sentia tanto desconforto, parecia que eu ia morrer, parecia que meu intestino ia explodir, parecia que meu intestino ia romper. Gente, pensa você ficar 7 dias acumulando tudo que você comeu. O que não acontece com o seu intestino, tá? A sensação é realmente de que o intestino vai explodir. E sim, isso pode não explodir, né? Mas ele pode romper de tanta massa de bolo fecal que tá ali dentro. Então você precisa ir ao banheiro e sentir que saiu tudo. Você precisa sentir alívio completo quando você vai ao banheiro. Se você não tá sentindo, é porque tá errado. Tá? E aí você pode formar esse fecaloma, que é justamente essa massa de fezes ali acumulada no seu intestino, tá? E aí, gente, o que acontece? Então eu tenho a Mara, que tava fazendo cocô de bolinha, não sentia esvaziamento completo, tem a Raquel, que formou fecaloma, e tem várias outras alunas. Basicamente, gente, 90% das minhas alunas chegam dizendo, eu faço cocô de bolinha e eu não tenho esvaziamento completo. Muitas delas, inclusive, usando laxante com esse mesmo quadro. Usam laxante, tomam laxante às vezes 2, 3 vezes no dia, e fazendo cocô de bolinha, tá? Então, realmente, é algo muito, muito perigoso, né? Porque isso pode te levar realmente a um fecaloma. E aí, é muito desconfortável. Imagina você ter que ir pro hospital, fazer lavagem. Gente, isso, assim, não pode acontecer, tá? Não pode acontecer, tá? Então, a gente precisa lembrar disso. E aí, talvez você pode estar falando assim, ai, Gabi, mas eu já fiz de tudo, eu já tomo laxante. Então, meu amor, mas é isso que eu tô te falando. Você já fez de tudo, mas você fez de tudo da forma errada. Então, o que você faz pra sair, eliminar todo esse cocô que tá aí dentro? Você tira, eu tenho uma aluna, inclusive, da penúltima turma, que ela tirava o cocô com o dedo, gente, de tanto cocô que ela tinha, tá? E agora a mulher tá indo no banheiro todo dia, entende? Então, assim, o que eu tenho que fazer, então? Você tá, ai, Gabi, eu como fibra, eu bebo água, eu faço lavagem. Não é isso, gente, que tem que fazer. O que tem que fazer é melhorar o cocô de bolinha. Pra melhorar o cocô de bolinha, o que eu faço? Processo de restauração intestinal. Desinflamo o meu intestino, coloco nutrientes para esse intestino, retiro aquele que ele não tá conseguindo digerir. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou melhorar o formato das minhas fezes. Quando eu melhoro o formato das minhas fezes, eu tenho esvaziamento completo. Eu tenho alívio a evacuar. Eu saio do vaso feliz e não triste porque eu não consegui eliminar tudo que eu tinha para eliminar, tá?
Então, às vezes não deu certo porque você tá fazendo do jeito errado. A primeira coisa para ter esvaziamento completo é restaurar seu intestino. Quando você fica aí comendo mamão, tomando chá de sene, comendo semente, isso não vai melhorar, gente, não vai, porque isso não tem lógica, isso não tem estratégia, né? Então a gente precisa melhorar o formato das fezes. Depois que eu melhorei o formato das fezes, aí sim eu vou realmente conseguir formar um bolo fecal saudável e eliminar esse bolo fecal, tá? Bom, e aí então, mesmo que você já tenha intestino preso a vida inteira, mesmo que tome laxantes, se você tá com sensação de esvaziamento incompleto, é porque você precisa melhorar isso daí. Você precisa tratar esse intestino. Imagine você ir ao banheiro, você sentar no vaso e conseguir eliminar todo esse cocô que tá aí dentro, gente. A sensação que você vai ter ao longo do seu dia é simplesmente incrível, sabe? A sensação de alívio ao evacuar, ela é maravilhosa. Seu dia fica melhor, você fica mais disposta, você fica mais feliz, você fica mais bem-humorada, né? Uma coisa que as minhas alunas sempre falam, ela fala, Gabi, a Laís me falou isso, eu achei engraçado. Ela falou assim, Gabi, eu saio do banheiro cantando. Eu saio do banheiro, eu beijo meu marido, eu beijo meu filho, e antes eu só brigava com eles, porque eu ficava ali no banheiro 40 minutos, 1 hora, e eu não conseguia eliminar tudo que eu tinha pra eliminar. Eu saía do banheiro, eu ficava ali e eu fazia 3 bolinhas. Agora não, eu saio do banheiro feliz, eu saio do banheiro contente, cantando. Meu marido até pergunta, você fez cocô, né? Então assim, gente, isso melhora, isso é qualidade de vida, né? A gente tem que focar nisso, em ter mais qualidade de vida, em melhorar a nossa saúde cada vez mais, tá? E é possível, viu, gente? É muito possível. Eu sei que vocês aí que estão com o intestino preso, a Bárbara que falou, toda vez que vai ao banheiro parece que não foi tudo, a Célia também. Isso parece uma realidade muito distante pra vocês. Eu sei, tá? Eu sei, porque, né, quando eu comecei a trabalhar com intestino, as minhas alunas, às vezes chegava a aluna pra mim e falava, gente, será que essa aqui eu vou conseguir? Gente, se eu conseguir destravar o intestino de uma mulher que já foi ao hospital várias vezes por causa de fecaloma pra fazer lavagem, minha filha, vai dar tudo certo com você. Se você aí tá indo ao banheiro cada 3 dias, vai dar tudo certo, você vai conseguir destravar seu intestino, tá? Gente, eu tenho casos muito graves de constipação, mas muito graves mesmo. Quando eles chegam pra mim, eu penso, meu Deus, será que eu vou dar conta? E até hoje eu dei, tá? Até hoje eu dei conta. Então, assim, eu tenho casos muito graves de mulheres que tomaram laxante a vida inteira e hoje vão ao banheiro sem tomar remédio. Por quê? Estratégia correta, acompanhamento e tratamento correto. Você tem que estar comigo todo santo dia, dentro da minha comunidade Intestino Feliz. É isso que vai fazer o seu intestino destravar. Não é receitinha, não é mamão, não é fibra, não é chá de sene. É estar no tratamento certo, com a pessoa certa. Eu vou estar com você todos os dias, quando você for minha aluna, tá bom? Então é isso, meus amores. Olha, eu já tô ansiosa pela minha próxima turma, que eu acho que vai vir uma mulherada muito legal aí pra mim, hein? Eu tô ansiosa. Gente, eu adoro, cara, eu adoro fazer o que eu faço. A cada entrevista que eu faço com as minhas alunas, eu saio feliz, eu saio assim, missão cumprida, sabe? Isso é muito bom. Meninas, então é isso. Olha, obrigada por participarem da live de hoje. Vão acompanhando aí os conteúdos, tem sempre muito conteúdo, tá? Amanhã a gente tem live às 7h30 da manhã. Talvez amanhã eu tenha que fazer em outro horário, porque eu vou estar chegando em São Paulo para um congresso inclusive que vai super beneficiar vocês, porque eu vou aprender bastante coisa lá sobre intestino, eu vou aprender bastante para acrescentar no meu método, para acrescentar nos meus conteúdos também. Então vou ficar aí 2 dias imersa em São Paulo, vou compartilhando algumas coisas da viagem também, porque eu sei que vocês ficam com o intestino travado na viagem, e eu antigamente também ficava, e agora o meu intestino funciona. Então eu vou compartilhando algumas dicas com vocês também, tá bom? Desejo uma quarta-feira abençoada, iluminada, que Deus esteja com vocês, que tudo dê certo, tudo flua da melhor forma possível, tá bom? Que vocês possam fazer cocô e que estejam aí bem nesse dia. Aguardo vocês amanhã na nossa 4ª live de aquecimento, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!